porque o nível de contaminação da produção acabou se tornando a níveis tão grandes que eles agora estão começando a fazer algumas políticas internas para a preservação do meio ambiente, porque eles perceberam que não adianta a gente chegar num desenvolvimento econômico se depois nós vamos ter como sobreviver nesse meio ambiente. Então, essa questão de a gente falar assim, muitas pessoas falam que é uma questão de ambientalistas, até o próprio Trump, ele foi contra algumas atitudes que foram defendidas na época do Obama, que foi uma grande vitória, porque os Estados Unidos nunca quis assinar o protocolo de Kyoto, então já foi um grande avanço o Obama reconhecer, e de repente a gente, com o Trump, voltou tudo para trás. E os Estados Unidos hoje ele está numa situação assim de contaminação. Tinha alguns avanços, a gente olha muito assim, algumas empresas adotam algumas políticas de gestão ambiental, em compensação outras, que é o principal, geração de energia, que é usado o carvão, as indústrias metalúrgicas deles são altamente poluentes, os carros deles são altamente poluentes. Então, assim, você vê algumas coisas são muito rígidas e outras são muito abertas. Então, assim, se a gente começar a observar e se adaptar a essas novas mudanças, logo, logo nós vamos estar igual à China, quer dizer, a gente não vai ter mais nada. Nós tivemos recentemente o caso da crise hídrica, em 2014. Quem imaginou que um dia nós íamos ficar sem água? Nunca. 14% dos recursos hídricos do mundo estão aqui dentro do Brasil. Vocês imaginaram ficar sem água? Significa que tem fim? Tem. Tem fim. Como que a gente conseguiu reverter isso? Foi política do governo? Não, foram vocês que economizaram água. Foi uma mudança de atitude? Foi. Então, essas mudanças acabam vindo na gente. Por isso que eu falo, assim, é muito novo essa matéria do ambiental. Nós tivemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, que ela entraria em 2014 em vigor, aí foi prorrogado para 2018. Eu achei um retrocesso, porque era um momento de... a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz uma grandes modificações. Nós baseamos o nosso resíduo eletroeletrônicos com o mesmo balizamento do Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu, ele definiu pelas diretrizes, no artigo 3º da Diretiva de 2002/96, ele coloca que no inciso A, ele define o que é um eletroeletrônico, e na linha B ele fala o que é um resíduo. Então ele já começa a definir por lá. E nós praticamente nós migramos esse conceito deles, porque eles já estão muito mais avançados. Por exemplo, a Alemanha já tem a questão da logística reversa, já num nível tão alto, que por isso que nós copiamos o sistema deles. Nós temos algumas obsolescências, né, programadas hoje. Não sei se vocês já escutaram esse termo. Thomas Edison, quando fez a lâmpada, ela tinha um problema, ela não queimava. Então, para que a GE ia fazer uma lâmpada que não queimava? Que lucro que ela teria? Ele colocou um filamento mais fraco para ela queimar. Então, assim, todos os nossos equipamentos têm uma vida útil. Eu lembro que quando começou, eu sou um pouco mais velho, quando começou a internet, a gente tinha que colocar uma plaquinha no computador que era para fazer a conexão de escada, e na época a top era o S Robotics. E a minha queimou, né? Aí eu fui levar na garantia, e o rapaz falou, não tem mais garantia. Aí quando eu liguei para a empresa falou assim, nós temos garantia vitalícia porque o nosso produto não quebra. E o que tinha acontecido era um problema de filamento, que ele falou, não, mas nós garantimos. Ou seja, o produto não tinha fim. Então, a maioria dos circuitos hoje, eles não têm fim. O que queima são certos dispositivos para provocar a troca. Hoje, os monitores, eles poderiam ser eternos. Então, eles colocam
um tempo de projeção, não sei quantas horas cada monitor, foi assim com o plasma, foi assim com os LEDs, eles começam a ter uma obsolescência programada. Tirando isso, você consegue, às vezes você modificando esses relés, ela volta a funcionar. Mas para quê? Para provocar você consumir e trocar. Imagina você comprando uma televisão e ficando com ela com 20, 30 anos. O que o mercado vai ganhar com isso? Nada. Então, a questão do resíduo eletroeletrônico começa a ser um problema ligado não só ao consumo, por isso que às vezes a gente vê assim, saiu o Samsung 6, 7, 8, Apple, lá o iPhone 3, 4, 5, 6, 7. E o que muda de um ano para o outro? A tela do meu ficou mais arredondada. Não, a tela. Para quê? Para provocar o quê? Ele aumenta um chip para provocar uma troca. Ele faz o quê? Ele instiga você no consumo para você trocar. E o que você gera? O que vocês fazem com o celular de vocês? Muitos de vocês devem ter celulares antigos em casa, não tem? Tem uma gaveta cheia de controle remoto TV antigo. Quem tem garagem, então, guarda um monte de equipamento eletroeletrônico que você vai falar, um dia eu vou usar. Então você acaba guardando porque você acha que tem um efeito nostálgico. Você acaba falando assim, vou guardar Laserdisc. Então, tem a placa, então, eu começo a me empolgar aqui, eu vou embora. É importante saber que, por exemplo, cada componente desse é feito com metal, e muitos deles têm metais pesados. Esses metais pesados descartados em locais errados, eles conseguem, em contato com os outros componentes, ele provoca uma contaminação de solo. Nos aterros sanitários, que já são feitos propriamente com sistema de coleta, com manta asfáltica, tudo direitinho, o risco de contaminação já reduz bastante. Mas como na maioria do Brasil nós temos praticamente mais de 4.000 municípios e quase todos eles com lixões ainda, essa contaminação vai direto para o lençol freático. E esses metais pesados, eu até coloquei aqui, depois disponibilizo para você, os efeitos desses metais pesados. E até coloquei assim, que alguns deles têm que nem a questão do monitor e televisores, que é concentração de chumbo, as placas e circuitos, a gente tem o mercúrio, interruptores, a gente tem o arsênio, são metais altamente pesados, que provocam... O que aconteceu lá com a Samarco, eles têm mais ou menos esses componentes de metais pesados que foram colocados. Você imagina a quantidade de resíduos que a gente acaba descartando de forma errada, o que eles provocam. Eu coloco aqui uma questão assim de como é fracionado o mercado hoje do que a gente descarta. Hoje, os maiores equipamentos que a gente acaba descartando ainda é geladeira, refrigeradores, ar-condicionado, e aí acaba indo para de uma proporção um pouco menor, vai indo até os celulares. O IBAMA, ele praticamente incorporou as diretrizes do Parlamento Europeu. Eu estou dando uma acelerada porque a gente não consigo finalizar. O grande marco para nós aqui, eu acho que em 2018 vai ser a revolução, vai ser a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela trouxe algumas novidades. Primeiro, ela tirou a palavra lixo. Lixo não existe mais hoje, é resíduo. O lixo é aquilo que você não consegue reciclar. Então, como a gente consegue reciclar tudo, até o orgânico, significa que tudo é resíduo. Então, a gente tem o resíduo orgânico, o resíduo eletroeletrônico, o resíduo hospitalar. Então, você mudou essa conotação. Ela criou uma nova visão, você começa a ter o ciclo de vida dos produtos. Na construção civil, isso aqui já é adotado dentro de toda a produção. Então você consegue ver desde a extração até o processo de industrialização, até a hora que ele volta para você descartar. Isso fez com que desenvolvesse a logística reversa. A logística reversa ela vai resolver um problema muito grande.
Hoje, como que você faz para saber... Hoje, quando você descarta um celular, você descartou, acabou. Não. Esse resíduo for encontrado, ele é obrigado a ir para a empresa que produziu. Hoje, as baterias que a gente consome nos controles remotos, a Associação Brasileira que faz essa reciclagem de pilhas, ela coleta todas as pilhas do mercado e ela coloca na reciclagem. Ela coloca numa esteira que vai fazendo a seleção, ela consegue separar por fornecedor. Pode ser tudo Duracell? Pode. Pode ser tudo Rayovac? Pode. Mas ela consegue saber se foi o Pão de Açúcar, se foi o Walmart, ela já separa e cada um tem a sua fração. O que começou a acontecer? As que vinham importadas da China. Você começou a ter quem vai fazer esse controle? Aí agora a Secretaria do Estado, junto com a Associação Comercial e FEIComércio, nós fizemos uma reformulação e agora o comércio acabou sendo colocado no processo, porque assim, já que os produtores assumiram a responsabilidade delas, e essas pilhas que acabam vindo de origem que a gente não consegue, seria injusto os produtores pagarem a reciclagem delas. Passou para o comércio. Então agora o comerciante que vende acaba se responsabilizando, que acaba caindo na responsabilidade compartilhada. A responsabilidade compartilhada vai resolver muito problema, inclusive da cidade, aquele pontos viciados que a gente escuta muito, que é alguns carreteiros acabam jogando, alguns caminhões acabam jogando entulho na rua, ou depositam sofá, e você paga para alguém levar, e ele acaba descarregando em algum lugar, e você vai falar, mas eu paguei para ele levar, você vai ser responsabilizado. Por quê? Obrigação tua, o resíduo é seu, a obrigação tua é ter uma empresa que tenha a capacidade de levar isso para um aterro, ou dar o fim correto. Então, a maioria dos meus clientes, quando eu falo que eles vão fazer algum descarte, eu falo assim, faz uma nota de saída e pede a declaração de descarte. Porque aí você está seguro. Porque se esse indivíduo largar em algum lugar, você será responsabilizado. E responsabilizado criminalmente, administrativamente e a recomposição do dano se você houve contaminação. Então essa questão dos descartes de entulho nas vias públicas vai ser um problema que quando a lei entrar em vigor, você consegue pegar a pessoa que descartou e ligar com quem pagou por esse serviço. Então nós todos vamos estar envolvidos nessa cadeia. Eu gero, eu tenho que dar origem, eu tenho que dar o destino correto. A gente fala assim, mas eu já escutei muito que a coleta seletiva ela acaba indo para os aterros. É mentira, gente. Ela funciona. A coleta seletiva, lógico, aqui dentro da cidade de São Paulo, ela funciona. Nós temos, inclusive, as indústrias que fazem a separação desse resíduo, elas estão até com capacidade ociosa, elas têm capacidade de 500 toneladas dias, elas não chegam a isso. Por quê? Porque não tem matéria-prima para se colocar ali. Então, significa o quê? Que ainda o poder público precisa aumentar mais a coleta seletiva para todos, estender mais para todos os bairros. Mas eu digo assim, a gente não pode ficar passivo esperando o poder público fazê-lo. Nós temos que fazer a nossa parte. Pegar esses resíduos, nós temos as ferramentas, a internet, tem o e-cycle. Você coloca o equipamento que você tem, coloca o endereço que você está, ele vai te dar todas as cooperativas e como eles fazem a reciclagem. A gente não pode mais ficar jogando a responsabilidade sempre para um ente federativo. Ele tem a obrigação de fazer. Hoje nós já temos cooperativas que reciclam praticamente quase tudo. Por exemplo, na Inglaterra eles tinham um problema muito grande com chiclete. O que eles fizeram? Agora você vai nos semáforos, tem uma caixinha de coleta de chiclete. Eles já fazem a reciclagem do chiclete. A gente vai falar assim, mas chiclete não tem nada a ver com o processo tecnológico. Tem, ele volta para a produção, volta para voltar a fazer borracha. A ideia da Política Nacional de Resíduos foi justamente você tentar não gerar resíduos. Se você gerar, você poder reciclar, reutilizar. É a ideia do consumo consciente. Vocês já escutaram muito disso na televisão. O que é o consumo consciente?
o consumo sustentável, consumo é exatamente você comprar aquilo que você realmente precisa. É praticamente desmontar toda a indústria de marketing, entendeu, gente? Eles te jogam para comprar e você mas tem que racionalizar se você realmente precisa. Quantas vezes vocês compraram alguma coisa, foram para a loja comprar, chegaram em casa e falaram, para que eu comprei isso? Principalmente quando chega a fatura do cartão. Aí você fala assim, para que eu comprei isso? Por quê? Você foi motivado, foi incentivado a comprar uma coisa que você... Então, a ideia é você realmente ver se você tem a necessidade de comprar e racionalizar a sua compra. Então, a ideia da política ela vai sempre tentar fazer com que, mesmo na parte da produção, eu reduza a minha geração de resíduo. Eu coloquei aqui alguns grupos de materiais. Esse daqui é interessante porque eu separei justamente os equipamentos e a riqueza que eles produzem: ferro, alumínio, cobre, ouro, prata, tudo que eles fazem. E nós, como nós não temos tecnologia, aí nós acabamos sendo exportadores de resíduos. E quando eu estava conversando com uma empresa japonesa, ele falou assim: sai mais barato do que eu garimpar. Sai muito mais barato porque é um processo. Eu praticamente eu desindustrializo esse produto e me sai tudo. Quer ver uma coisa? Vamos falar que eu sou velho, mas chapa, né, de raio-x, né? Mas aquilo tem, sabe como que dá a cor? Aquilo prata. É prata aquilo. Você consegue, quem consegue reciclar, você tira a prata. Tem alta concentração de prata naquilo. E às vezes está jogado em casa, você joga no lixo. Então, você consegue extrair a prata dela. Hoje, inclusive, essa semana, acho que foi segunda-feira, a Ana Maria Braga, ela soltou no programa dela justamente uma matéria sobre reciclagem de eletroeletrônicos. Eles foram numa usina ele chama de desindustrialização. Então, chega, chega na parte, os equipamentos chegam, eles estão completamente desmontados, são colocados separados em fios, placas, e aí eles são desmembrados. é, é, os fios praticamente são tirados, o cobre, o metal deles, o plástico vai para a reciclagem. E ela estava falando, inclusive, a dona da indústria, que ela estava com um problema, acho que eles processavam 300 toneladas dia, ela estava com cento e poucas toneladas dia. Que faltava o quê? A consciência da população em fornecer a matéria-prima. Eu vi uma outra também que faltava a consciência, eles conseguiram reciclar as buchinhas de cozinha, aquelas duas cores. E eles conseguem fazer uma. Agora eu não lembro o que eles faziam com ela, mas eles conseguiam dar fim. Eles não tinham, sabe o quê? Matéria-prima. Porque a gente joga fora. É tudo uma questão de informação, como a gente já estava comentando aqui. Aqui é uma ideia de como funciona uma linha de desmontagem. Esse site aqui, para quem, não é propaganda não, gente, mas é um que ajuda muito, às vezes, que você, dependendo do resíduo, aqui você coloca o local que você está, o tipo de resíduo que está, ele vai te dar aonde tem uma cooperativa ou alguém que pode dar descarte dele. Então, quer dizer assim, é uma ferramenta muito boa hoje. O Recycle é fantástico. Não, e aqui você coloca o tipo de resíduo que você tem, o local o bairro onde você está, a cidade que você está, ele vai te dar a lista de possíveis locais para você levar. Aqui é uma ideia de que já tem empresas fazendo, já tem cooperativas fazendo. Não sei se vocês conhecem a ideia da cooperativa. A cooperativa justamente é uma maneira de você fazer com que aquela pessoa que faz já uma reciclagem ou já trabalha, você com os cooperados você consegue maior quantidade e consegue um preço melhor. Então, muitas vezes eles conseguem recuperar equipamentos, vender de segunda mão, e esse retorno com a quantidade que eles conseguem, eles revertem muito para os cooperados. Então, eu acho assim, a gente estava até conversando eu estava vendo que as questões das mediações, as questões na questão ambiental ainda falta muito, gente.
Existe uma distância tão grande entre o Poder Judiciário, entre os órgãos fiscalizadores e os autuados. Existe uma distância assim, praticamente de 1.000 quilômetros cada um deles. Os órgãos ambientais te multam de uma forma agressiva. O Judiciário não sabe te julgar. Não sabe. Tirando São Paulo, que nós temos 2 varas ambientais, você perde na primeira instância, na segunda você consegue amenizar, porque os juízes eles já conseguem ter uma visão melhor. Mas saiu do estado de São Paulo, não temos essa visão.